Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando muito sobre futebol, falando sobre futebol carioca, falando sobre o futebol brasileiro no modo geral, que nós vamos estar aqui falando sobre a situação de jogos importantes, né? E falando sobre o Campeonato Brasileiro, 27ª rodada do Campeonato Nacional, derrota do Vasco, hein? Derrota do Vasco diante da equipe do Palmeiras no estádio na cidade de Brasília, né? Mané Garrincha, lá em Brasília, 1-0 de uma falha do atacante Ryan e o Flaco Lopes aproveitando a chance de fazer o gol da equipe Alviverde, continuando na caça na caça da equipe do Botafogo, né? Na caça ao líder do Campeonato Botafogo, né? E o time do Palmeiras conseguindo essa vitória, o Vasco tropeçando nessa rodada. E vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo, né, que aconteceu lá no Mané Garrincha. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando o seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, no canal do YouTube, também às 11 da manhã de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanha pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelas redes sociais, né, do nosso Conversa de Torcedor, e também na nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana, também pelo site rádio nsc.com, rádio nsc.com, rádio Nossa Senhora de Copacabana, no site da rádio Nossa Senhora de Copacabana, rádio nsc.com, repito para vocês, e também acompanhando pela Radiosnet, acompanhando tudo sobre as informações do seu clube do coração em primeiro lugar, também falando sobre o futebol brasileiro, também do futebol internacional e do esporte em geral, tá certo? Estamos juntos com vocês que estão acompanhando. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Vasco da Gama, que perdeu o jogo contra a equipe do Palmeiras, em que o time do Palmeiras é o vice-líder do campeonato, né, com 53 pontos, na caça do líder Botafogo, né? Inclusive, numa falha do Ryan de novo, porque tivemos aí o Ryan expulso, né? No jogo contra o Atlético do Paraná. Não vai jogar nesse jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, nessa primeira partida, né? No dia 2 de outubro. E a equipe do time do Palmeiras fez o gol com o Flaco Lopes, né? Seguindo nessa perseguição a equipe do time do Botafogo e tendo aí o jogo, o time do Botafogo 56, segundo colocado o Palmeiras com 53, e o time do e a equipe do time do Vasco cai para a 10ª colocação com 35 pontos, estacionado na competição, e vai encarar contra a equipe do Cruzeiro na estreia do técnico Fernando Diniz. Já o Fernando Diniz é o técnico da equipe do time do Cruzeiro com a demissão do Fernando Seabra, né, que teve na última rodada não foi de um resultado positivo, que não teve resultado positivo, né, nessa última rodada, a equipe do Cruzeiro. Então, e o Palmeiras, né, que teve aí o, os 53 pontos ganhos, 3 pontos já garantidos para o time do Palmeiras, e enfrenta o Atlético Mineiro na próxima rodada sem o Richard Rios, né, mas com um contrato renovado, né, de contrato renovado, e o Richard Rios não vai jogar nesse jogo contra o Atlético Mineiro por estar expulso, né, por conta do cartão amarelo. Então vamos falar aqui desse jogo, em que o time do Vasco e Palmeiras se estudaram no início da partida, muito, né? No início de jogo lá no Mané Garrincha em Brasília. Mesmo com o aumento de intensidade da partida e também com as chances reais de gol, a equipe do time né, a situação das chances reais, né? As chances reais de gol não aconteceram, né? Não surtiram, né? Não surgiram imediatamente nessas circunstâncias aí que teve o estudo entre as duas equipes, com o maior, mesmo com um aumento de intensidade na partida entre as duas equipes, as chances reais não surtiram, né, não surgiram imediatamente na partida nesse fato. E a primeira finalização só foi dada aos 25 minutos. A finalização na partida, na primeira finalização aí na primeira foi 25 minutos, a primeira finalização do jogo. Quando o Ryan falhou feio
em tentativa de passe na defesa e deu de presente para o Flávio Lopes, né, que entrou na pequena área, né, cara a cara com o goleiro Léo Jardim, dominou, ficou cara a cara com o goleiro e escorou no cantinho direito do goleiro, abrindo o marcador 1-0 no pé direito, fazendo 1-0. E o Everton teve que trabalhar para defender dos lances, né, do lance do chute do David, né? Mas o Vasco não conseguiu igualar o marcador da partida e ainda sofreu com alguns erros, né, de saída de bola. Isso é muito preocupante para a equipe do Vasco da Gama no momento exato daquilo que está acontecendo no time do Vasco da Gama. E após a boa, após bola longa, né, do Palmeiras, o Maicon cabeçou no pé do Veiga, que soltou uma bomba de fora da área e acertou na trave, né, no lance, nos últimos minutos de partida do primeiro tempo, né, que o time do Palmeiras quase fez o segundo gol na partida. E na segunda etapa, o técnico Rafael Paiva mexeu na equipe, tentou trocar aí na partida, tirando o Ryan, né, que teve aí o autor da falha para o gol do Lopes, e colocando o Emerson Rodrigues para tentar mais intensidade no setor, né, no setor, né, de ataque. E antes dos 10 minutos, o Palmeiras conseguiu ter duas boas chances com o próprio Flaco Lopes, né, e o Maurício. E o Vasco cresceu na partida após a entrada do Felipe Coutinho, né, os 12 minutos da segunda etapa. E teve polêmica também, a arbitragem teve que ir ao VAR para a checagem de um possível pênalti, certo? Por toque de mão do Vanderlan dentro da pequena área, né? Depois de uma análise do vídeo, o árbitro da partida, que é o senhor Rafael Rodrigo Krain, da Federação Gaúcha, né? Que havia marcado falta fora da área e o toque, né? Que o toque havia sido dentro na área, né? Considerando aí que não houve intenção, considerando que não foi intenção, que não foi, não teve uma infração que nada marcou, não teve infração e nada marcou por conta, né? Por conta disso tudo aí, não nada marcado. E depois da pausa para hidratação, o Ferretti forçou o Everton a trabalhar, né? Forçou o Everton a trabalhar de uma grande defesa, depois de uma cabeçada do artilheiro do Vasco, né? Na Copa do Brasil e também do Vasco da Gama na temporada. Lógico, né? Um dos artilheiros do Vasco nessa temporada. E colocou o Everton para trabalhar no lance, no cabeceio do jogador argentino, né? E em lance, né, lance perigoso para o Vasco da Gama, né, de um cabeceio certeiro do artilheiro argentino da equipe do time do Vasco da Gama. Inclusive também que o Palmeiras, na última bola do jogo, o Lázaro passou perto de ampliar com bola rente à trave de Léo Jardim. E o pra cá, por fim, permaneceu o mesmo, né? Permaneceu o mesmo, né? Em que, no mesmo no pra cá inicial. Então, na etapa inicial, né, melhor dizendo aí. Então, tivemos aí o pra cá de 1-0 para a equipe do time do Palmeiras contra o Vasco. O Vasco perdeu e com um público de 62 mil presentes, 62 mil torcedores presentes, que se tornando aí o recorde de público desse ano de 2024 no futebol do Brasil. Então, 62 mil pessoas, o recorde absoluto na temporada de 2024 no Brasil, o recorde de público no Brasil. Então temos aí nesse detalhe. Então, com a vitória, o Palmeiras vai para 52 pontos, ou melhor, 53 pontos ganhos, e enfrenta o Atlético Mineiro na próxima partida, né? No próximo jogo, né? No próximo final de semana no Campeonato Brasileiro, lá no estádio Allianz Parque em São Paulo, né? Que o temos aí que não vai ter, que não vai contar, né? Que não vai contar com o Richard Rios, que está expulso. Já o Vasco da Gama, que está com 35 pontos na 10ª colocação, enfrenta o Cruzeiro, o Cruzeiro que tem estreia do Fernando Diniz no comando, mas tem aí também a Sul-Americana pelo caminho, né? Então temos aí o Cruzeiro, né? Tendo aí o novo técnico do caminho, o Fernando Diniz, ex-Fluminense e ex-Vasco também, né? Pra gente citar aqui. Então o Vasco tentando se recuperar na competição. Vale, aconteceu, lógico, né? Isso não pode acontecer no Vasco, né? Se a gente está vendo aqui,
mas é importante o Vasco da Gama tentando conseguir se recuperar na competição e tentar conseguir dos voos altos, né, na competição nacional. Então, e repetindo para vocês, meus amigos e minhas amigas, temos aí o jogo entre Cruzeiro e Vasco, 18h30, horário de Brasília, o jogo que vai acontecer no Mineirão, e o jogo entre Palmeiras e Atlético vai ser também às 18h30, mas só que no sábado. Então temos aí o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro no estádio do Allianz Parque em São Paulo. Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando o nosso Conversa de Torcedor, o nosso pós-jogo de hoje. Agradecendo a sua companhia e pelo seu carinho de sempre. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like e ativando o sininho das notificações, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, com você que está acompanhando no YouTube também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor no YouTube, também pelo site radionSC.com e também pela Radiosnet, acompanhando as informações do futebol do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela sua companhia e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Grande abraço para todos, felicidades e até lá. Falou, galera, fique com Deus.